O poder da palavra na era digital. Nós vamos falar sobre esse assunto, né? Eu estou nesse momento me comunicando com você que está do outro lado, me utilizando desse patrimônio humano que é a voz, que é esse meio de comunicação. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o radialista e jornalista Jorge Cury Neto, curitibano, casado, pai de 2 filhas, da Carolina e da Alessandra, casado com a professora aposentada Lorena, e que depois de passagens pela TV Paranaense, pela TV Educativa, pela Rádio Clube, Rádio Morumbi e tantas outras emissoras de rádio, passou a estudar, né, a voz, design da voz. Essa ciência homologada pela Associação Brasileira de Educação à Distância, foi homologada em setembro de 2013, durante o 19º Congresso Internacional de Ensino à Distância. Jorge Cury Neto, é um prazer enorme tê-lo aqui e nós vamos falar desse nosso patrimônio, né? Dessa dádiva de Deus que é a palavra, que é a voz, que é a fala. Como que surgiu esse seu interesse para o estudo da fala? Muito obrigado pela presença. O privilégio é meu, salve meu caro telespectador, o privilégio de estar aqui, ser frente a frente com Carlos Moraes, e digo até que com emoção estou diante de você, sabendo da qualidade profissional que você representa para a televisão brasileira. Muito obrigado. O Voice Design, na verdade, foi um sonho que estava acalentado em mim há muitos anos. Inicialmente, no ano de 2008, eu comecei como cristão a orar a Deus, pedir que Ele me direcionasse, enfim, me posicionasse nos propósitos mais certeiros dele para a minha vida. E nessas orações Deus me responde, o poder da palavra falada. Então, tão logo tive essa resposta dele, me debrucei sobre esse assunto. Por falar em Bíblia, em religiosidade, Cristo exerceu muito bem esse poder, né? Muito bem, o poder, né, da fala, da palavra. Né? Não só exerceu, como ele é o verbo no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada se fez. Então ele é o representante mais legítimo, mais transcendente, mais absoluto do poder da palavra falada, já que ele é o verbo. Então, assim, a partir daí começamos a desenvolver uma pesquisa bastante aprofundada sobre os mais variados aspectos deste atributo humano que é comunicar-se por meio da voz. Então me apropriei de várias ciências como antropologia, filosofia, aliás bastante de filosofia, especialmente a grega, linguística, neurolinguística, neurociência, acústica, fonologia, né? Várias delas, né? A própria hipnose, também, especialmente a ericksoniana, né? Que a hipnose é um processo pelo qual você identifica o padrão sonoro da pessoa, né? As frequências sonoras e ao ato da própria hipnose, a psicanálise com Jacques Lacan e tantos outros, né? E dessas ciências a gente foi retirando os vínculos que elas têm com o universo do som produzido pela voz. E ao fazer a pesquisa no primeiro momento, no primeiro mês, eu busquei informações, mas a partir do segundo mês em diante da pesquisa, ela como um tsunami veio para cima de mim. Ela começou a se apresentar de várias formas, nas conversas, nas próprias pesquisas na internet, livros, indicações. E quando eu percebi a dimensão deste universo, eu confesso que fiquei extremamente surpreso com os significados que a voz tem dentro do contexto humano. Agora, as pessoas não estão atentas a isso, né? É verdade, porque como é um atributo natural, fisiológico, a gente fala por falar muitas vezes. Mas é interessante que as pessoas que estão nos assistindo se atenham a perceber como a voz interfere na sua realidade desde antes do nascimento. De que forma? Já no período em que a mãe está gestando o filho, quando ainda um feto, o primeiro
órgão a se desenvolver no feto é o ouvido. Quem revela essa pesquisa é Alfred Tomatz, que é um médico francês dedicado à audição humana voltada à embriologia. Então, todos os sons que a mãe emite e que ela ouve interferem diretamente na formação do feto e da futura criança. Então tem tudo a ver esse lance de falar com a criança no ventre da mãe, do pai ficar ali conversando com a barriga. Isso é importante. É extremamente importante, é indispensável, porque são os primeiros contatos. Como o som é uma vibração física, de natureza mecânica, você está incidindo tatilmente sobre aquele feto sons que vêm do pai e da mãe. Tanto do pai quanto da mãe. É claro que mais da mãe, porque ela que é a gestora, né? Ela que está, vamos dizer, no seu ventre, gerando essa criança, né? Mas então são Talvez formas seja por isso que membros da família conseguem acalmar mais uma criança, né? O bebezinho, daí, porque a voz já é conhecida. já é conhecida. Quando a mãe fala, filho, para de chorar, ele reconhece aquela... E de repente chega uma pessoa estranha, ela não conhece a voz, né? E ela começa a chorar e ninguém sabe por quê. Então, a partir daí... Pode ser algo estranho. Isso. Aí, a partir daí, a voz já começa a ter interferência na vida humana. Depois vem o nascimento e vem aquele primeiro choro, que é a primeira manifestação do homem para o mundo, né? Uhum. O primeiro choro, indispensável, né? Fica aquela expectativa da criança chorar logo que nasce. Então, todo um processo de afetividade começa a ocorrer já nesses primeiros momentos de vida. Lembrando que a gente começa a falar, ou pelo menos balbuciar as primeiras palavras, antes de andar. Veja que é um primeiro atributo que surge normalmente, em que você começa a falar antes mesmo do ato de se deslocar do ponto A para o ponto B. Agora, Jorge Cury, você iniciou esse trabalho, que é recente, né? E a gente observa que com o advento da digitalização, da informatização, as pessoas estão falando menos. Isso é bom, é ruim? Como conviver, né, com essa evolução tecnológica? Veja, uma das razões para que a gente constituiu essa nova área do conhecimento, para que a gente traga esses elementos novos, esse conjunto de informações, essas ciências, é quase como um grito de alerta para o contexto que vivemos hoje sob o ponto de vista de comunicação, né? Então, assim, o atributo da fala para o ser humano é algo que caracteriza a sua própria personalidade e o seu desenvolvimento. Para ter uma ideia, só abrindo um parênteses, a palavra pessoa na raiz grega, que eu achei muito interessante quando isso foi me revelado, né? A palavra pessoa no espanhol é persona, no inglês é person. Então, o significado da palavra pessoa na raiz grega é persona, por som, por meio do som. Então, a palavra pessoa tem esse significado por meio do som. Então, a nossa pessoa, a nossa personalidade, o nosso desenvolvimento humano, a nossa plenitude como ser humano depende da nossa capacidade de oralizarmos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Uhum. Agora, essa formulação como ciência, né? Como é que ela vem se dando? Então, assim, só para responder também essa questão, então, qual é a motivação, já respondendo essa outra, que nós tivemos? A partir da pesquisa, desde Ferdinand Saussure, que foi considerado o pai da linguística, desde Jacques Lacan, na psicanálise, o atual ainda vivo, né, Murray Schafer, que também criou uma nova área do conhecimento chamado Paisagens Sonoras. Ele escreveu 2 livros, O Ouvido Pensante e A Afinação do Mundo. E os brasileiros, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Luiz Antônio Marcucci, a Jerusa Pires da PUC São Paulo, existe um ponto comum entre eles que me surpreendeu. Todos eles reclamam de uma falta de pesquisa mais aprofundada sobre a língua falada. Eles dizem que a língua escrita tem esse privilégio de ser estudada em todos os seus aspectos, mas não a língua falada. Uhum. Então, essa foi uma das motivações da gente lançar-se a uma pesquisa para que essa lacuna fosse preenchida. Você tenha
um trabalho, uma pesquisa, um estudo, que você tem um conjunto de conhecimentos que permitam você ter ciência do recurso da voz para fins comunicacionais e ter consciência também. Agora, Jorge Cury, para a voz não ficar ao vento, para que a pessoa consiga absorver, né? Como chegar como chegar com essa conscientização? Veja, o que a gente apresenta como voice design, mas antes de responder só rapidamente respondendo a pergunta de como que foi constituída essa nova área do conhecimento chamada voice design. Então, numa abordagem multidisciplinar, essas várias ciências que eu citei aqui, né, antropologia, filosofia, neurolinguística e todas elas, né, a gente fez essa retirada do vínculo que elas têm com o universo do som produzido pela voz. E daí foi constituindo, usando alguns parâmetros e formatando através de uma pesquisa, de uma metodologia científica, o voice design, né? Desde a questão da cognição lógica, que é a palavra com o seu significado, o seu significante, né? Que é algo ligado muito à semiótica, né? Como a cognição estética da voz, ou seja, o som que você emite ao falar. Então, as entonações, os ritmos, as pausas, a velocidade, o volume, a altura, a amplitude. Tá. Então, tudo isso que acontece. Se você detém um certo conhecimento sobre esses atributos da voz, você interioriza esses conhecimentos e você oportunamente fica atento, atalaia para praticar esses conhecimentos, você tem um ganho interpessoal e intrapessoal imensurável. Ou seja, você consegue ganhar uma comunicabilidade com as pessoas fazendo o controle, a gestão de tudo aquilo que você diz. Ao você verbalizar alguma coisa com alguém, você adquire a capacidade de perceber como que esse ato comunicacional está sendo feito. Você adquire também a habilidade de, ao mesmo tempo que está falando, ouvindo-se, para perceber se você está de fato comunicando, se você deve ali fazer uma pausa, uma parada, diminuir o volume de voz, mudar a frequência sonora, por exemplo. Você pode estar falando uma frequência beta, que é aquela frequência própria para você mexer com a cognição do teu receptor, que ele preste atenção e que ele entenda o que você está dizendo. Você pode falar também uma frequência alfa, que é aquela frequência que gera um relaxamento, aquela voz É possível conhecer a pessoa, então, pela frequência da voz? Pela frequência. Nós temos, inclusive, detectores de mentira. Tem. Né, veja, se você estiver trabalham sensível... com a entonação da voz. Se você estiver sensível, observando a pessoa que está falando, você consegue não só observar a intencionalidade dela, como você consegue entender como ela funciona como pessoa. Não é difícil de você conseguir ter essa habilidade. Ou seja, o voice design também tem como objetivo não só o ato da fala, do ouvir-se, da gestão da fala, da modelagem da voz. Isso que me disse foi um participante lá no Congresso Internacional de Educação à Distância, né? Que eu fiz assim, lá eu fiz a seguinte exposição, eu mudei um pouquinho, eu gosto assim, muito de criatividade. Eu disse, alguém viu falar sobre voice design? Ninguém. Mas é o seguinte, vai funcionar assim a nossa apresentação. Até porque é algo novo, né? Algo novo. Mas vai funcionar assim. Vocês vão ser instrutores do voice design, eu vou ser o aluno. E não tem o plano B. Eu disse isso no Congresso. Então não tem o plano B. Se vocês não me ensinarem, nós podemos nos levantar e ir embora. O que é voice design? Me explique o que é isso que eu preciso entender. Aí uma professora falou, um participante falou, o voice design é o desenho da voz. Legal, né? O desenho da voz, bacana, gostei. Voice design, disse um outro, é a otimização da voz para fins de comunicação. Pô, legal. Uma falou, voice design é o poder que essa palavra tem de transformar as coisas. Legal. Aí o nordestino, para variar, um sergipano, ele disse, voice design é a modelagem da voz para transmitir informação. Modelagem da voz, é tão bacana, né?
achei tão rico isso, né? Então isso, é você utilizar a voz com aquela consciência baseado num conjunto de conhecimentos que você vai utilizando isso à medida que você está fazendo a relação com o outro. Então, assim, você consegue ter uma boa relação interpessoal. Não é necessariamente o desempenho de fala, que talvez a oratória se dedique a isso. Não é isso. É a consciência, é o conhecimento e o uso disso adequado. Mas outro aspecto importante no voice design, além desse que foi dito agora, sobre a gestão da sua própria fala junto ao seu interlocutor, e também na comunicação intrapessoal, que é aquela comunicação com você mesmo, né? Que é muito importante, por sinal, e que é uma comunicação normalmente muito eloquente, a gente fala muito consigo mesmo, né? E não se percebe disso necessariamente, mesmo sem o uso das cordas vocais. Existe o propósito de aprimorar e adquirir a capacidade de ouvir. Eu tenho que chamar o intervalo, e você citou aí o nordestino, né, que quis explicitar de que se tratava o design da voz, e eu quero dizer aqui que você contraria aquela máxima de que o curitibano é calado, né? E você veja, os primeiros estudos da voz, né, alguém que se interessa realmente pela fala, é um curitibano, né, que está revolucionando e que certamente vai ganhar notoriedade em todo o Brasil pelo trabalho que você está colocando em prática. A gente já pode acompanhar através das redes sociais, através do próprio site, né, do Design da Voz, dessa entrevista agora que estamos tendo o prazer de levar aos telespectadores. Vai ser importante para, né, o desenvolvimento do voice design. E dizer que você contraria, né, aquela fama que o curitibano tem de calado, de que não conversa. Além de ser bastante falante, está estudando a fala, está estudando a voz. A gente volta daqui a pouco, Jorge Cury, com mais informações sobre essa nova ciência, né, que é o estudo da fala, o estudo da voz. Um instante só, até já.